Essa aula é sobre equações de Bernoulli de energia. Esse material é o capítulo 5 do Cengel. Ao final dessa aula, o aluno deverá saber aplicar a equação de conservação de massa para um sistema fluido. A gente vai trabalhar com regime permanente e uma entrada e uma única saída. O aluno deverá também reconhecer as diversas formas de energia mecânica e trabalhar com as eficientes de conversão de energia. A gente está falando aqui de conversão de energia mecânica do fluido para alguma coisa externa, ou vice-versa, como no caso de uma bomba ou de uma turbina. O aluno também deverá entender o uso, a aplicação e as limitações da equação de Bernoulli, e também trabalhar com a equação de energia e utilizá-la para determinar a potência resultante de turbinas e requisitos de potência para bombeamento. Primeiro a gente vai ver quais são os sistemas fluidos que a gente vai estar abordando. São sistemas abertos, ou seja, volume de controle por onde pode estar entrando ou saindo fluido. Vamos escrever as equações de conservação de massa para esse volume de controle. O princípio da conservação do momento linear vai ser usado para se derivar a equação de Bernoulli. E para essa dedução a gente vai usar algumas hipóteses. Essas hipóteses vão dar a limitação do uso. Em qual contexto eu posso usar essas equações de Bernoulli? Tá? Os termos dessa equação de Bernoulli são energia, e nesse caso são energia mecânica, certo? E vou mostrar como é que a gente pode colocar a eficiência de turbinas ou bombas que vão estar acopladas no nosso sistema. A equação de Bernoulli pode ser uma equação de energia, mas eu tenho um jeito de colocar também outras formas, de pressão e de carga também. Tá? Carga nada mais é do que a altura do fluido que a gente está considerando nesse sistema. E também a gente vai considerar a conservação de energia. A equação de Bernoulli ela tem alguns contextos para o uso, mas se eu tenho uma turbina, uma bomba, eu não posso usar simplesmente a equação de Bernoulli. Então vou ter que usar o princípio da conservação de energia para eu poder fazer um balanço geral do que está acontecendo e a partir disso usar essa equação para resolver problemas. Os sistemas fluidos que a gente vai considerar nessa aula aqui são sistemas abertos. Tá? São sistemas abertos em que eu tenho um fluido envolvido. Se ele é um sistema aberto, ele vai ser um volume de controle e através das superfícies de controle eu vou ter entrada e saída de matéria, nesse caso, fluido. Vou considerar 3 tipos de leis de conservação, de massa, momento linear e de energia. Essas leis de conservação vão me dar as equações que eu posso usar para resolver alguns problemas da vida real, como o dimensionamento de bomba, saber o quanto estou tirando de energia do fluido com uma turbina e etc. A conservação de massa do volume de controle vai ser igual à massa que entra menos a massa que sai. Isso aqui vai ser igual à variação da massa no volume de controle. Tá? Então, eu posso considerar também o fluxo da massa que entra menos o fluxo da massa que sai. Isso aqui vai ser igual à variação no tempo, a derivada da massa no volume de controle. Tá? Isso aqui é dado em quilos por segundo. De uma maneira geral, se eu integrar a minha densidade no meu volume de controle, certo? Isso aqui derivado no tempo, vai ser a derivada da massa no volume de controle, certo? Isso aqui somada com o fluxo líquido através da minha fronteira, certo? Ou seja, através da minha superfície de controle, isso aqui vai ser basicamente o que está entrando e o que está saindo, certo? A diferença entre eles. Nesse caso, o meu fluxo líquido de massa através da minha superfície vai ser igual a integral de densidade vezes o produto escalar do vetor da velocidade de escoamento com o vetor normal, certo? Normal da superfície. Então ele vai ter sempre apontando para fora do meu volume. Tá? Então, V, produto escalar com N, isso aqui vai me dar positivo ou negativo de acordo com a direção do fluxo, se ele está saindo ou está entrando no volume, certo? Então eu posso quebrar isso aqui, essa integral, em 2 integrais. Simplesmente a integral do que está saindo e a integral do que está entrando, certo? Então a diferença entre elas vai ser o meu fluxo líquido através da minha fronteira. Tá? Então eu posso considerar no que está saindo um VS, que pode estar variando ao longo da minha superfície de controle, e vou ter também um VE, que vai ter a velocidade do fluxo que está entrando também através da minha superfície de controle. Isso aqui integrado em cada uma das partes em que está entrando ou que está saindo. Tá? Passando o meu fluxo líquido para a direita na minha equação, certo? Eu vou ter isso aqui. Tá? Então, ao invés de eu usar essas integrais, ou seja, se eu, ao invés de usar o conhecimento que eu tenho das velocidades que estão entrando ou que estão saindo em cada ponto
da minha área, certo? Por onde está entrando e saindo, eu posso considerar também velocidades médias. Tá? Isso vai me simplificar bastante. Porque ao invés de usar o perfil de velocidades ao longo da minha área, tanto na entrada quanto na saída, eu estou considerando uma velocidade média. Então, essa integral da velocidade nessa área vai ser igual à velocidade média vezes a área. Certo? Então, vou fazer isso para todas as áreas onde eu tenho fluxo entrando e todas as áreas que eu tenho fluxo saindo. Tá? Então, ao invés de ter essas duas integrais, eu tenho simplesmente a velocidade média multiplicada pela área. Tá? Então, eu posso ter mais de uma entrada e mais de uma saída, e somando todas as entradas, eu vou ter o fluxo de massa que está entrando, e somar todas as saídas, eu tenho o fluxo de massa que está saindo. Certo? Então, se eu considerar agora essa equação com as velocidades médias, uma coisa que eu tenho que prestar atenção é o seguinte: a velocidade média vezes a área, isso aqui vai me dar a vazão em volume. Certo? Vazão em volume multiplicada pela densidade vai me dar vazão em massa. Se eu tiver volume de controle imóveis ou deformáveis, eu vou ter uma velocidade da minha superfície de controle. Certo? Então tem que levar isso em consideração também para considerar o nosso fluxo de massa através da fronteira. Tá? Então, ao invés de usar simplesmente a velocidade do escoamento, eu vou usar também a velocidade que eu tenho da minha superfície de controle. Então, a diferença entre essas duas velocidades vai ser a velocidade relativa. Certo? Então, é essa velocidade relativa que eu deveria usar para fazer a minha contabilização do meu fluxo de massa. Certo? Seja entrando, seja saindo. Uma coisa importante que a gente vai considerar também é escoamento em regime permanente. Tá? Se eu tenho escoamento em regime permanente, a massa do meu sistema é constante. Certo? Então, a variação no tempo vai ser igual a zero. Então, o que isso vai me dar? Vai me dar que a massa que está entrando vai ser igual à massa que está saindo. Certo? Os dois fluxos vão ser iguais. Tá? Então, isso aqui, o fluxo de massa que está entrando vai ser densidade vezes a vazão em volume de cada uma das entradas. Então, somando isso aqui, vai dar fluxo de entrada. E fazendo a mesma coisa com a saída, vou ter o meu fluxo de saída. Tá? Um caso especial, que é bem usado na prática, é quando o escoamento é incompressível. Ou seja, eu estou falando de líquidos, ou estou falando de gases com um fluxo com uma velocidade muito pequena. Tá? Então, o meu escoamento incompressível vai me dizer que o quê? Todas as minhas densidades vão ser iguais. Tá? Então, tanto na entrada quanto na saída, eu vou ter as mesmas densidades. Então, eu posso cancelar dos dois lados. Certo? Posso colocar em evidência e cancelar com o outro lado. Então, vai ser simplesmente o quê? A vazão de entrada vai ser igual à vazão na saída. Isso aqui falando em volume também. Tá? A conservação do momento linear vai ser usada para deduzir a equação de Bernoulli. E a equação de Bernoulli vai ser válida para regime permanente, para escoamento incompressível, ou seja, quando eu tenho escoamento de líquidos, ou de gases onde escoamentos têm número de Mach menor do que 0,3. Tá? O que isso significa? A velocidade de escoamento do gás tem que ser menor do que 0,3 vezes a velocidade do som nesse gás. Tá? E também a equação de Bernoulli vai ser válida para regiões onde os efeitos viscosos são desprezíveis em relação aos efeitos de inércia, gravidade e pressão. Tá? Por causa disso, a equação de Bernoulli não é válida para regiões muito próximas de paredes sólidas, certo? Isso a gente chama de camada limite, porque é a camada do fluxo do fluido, certo? Do meu escoamento, em que eu vou ter a interferência do meu sólido através da viscosidade. Tá? Então, a presença do sólido vai mudar o perfil de velocidades em camadas muito próximas dele. Certo? Então, por causa desse efeito viscoso, eu não vou poder usar a equação de Bernoulli. Tá? Outra região em que eu tenho alguma interação viscosa é diretamente a jusante de corpos, ou seja, uma região que a gente chama de esteira. Certo? Seria essa região aqui, que seria a região que é influenciada por causa da camada limite. Certo? Quando o fluxo passa perto do sólido, logo depois disso eu tenho a esteira, que é a parte que é influenciada por esse efeito viscoso da camada limite. Tá? Uma coisa importante a dizer sobre escoamento em regime permanente é que todas as partículas que passam através do mesmo ponto seguem o mesmo caminho, ou seja, uma linha de corrente. Tá? E os vetores de velocidade permanecem tangentes ao caminho em todos os pontos, ou seja, o fluxo nunca vai se desviar da linha de corrente em regime permanente. Certo?
Então, a partir da conservação do momento linear, eu vou chegar na equação de Bernoulli. Tá? Mas o que eu vou usar? Vou usar a definição de conservação do momento linear. Ou seja, somatória de forças vai ser igual massa vezes aceleração. Tá? Onde eu vou aplicar isso? Em um volume infinitesimal de fluido na minha linha de corrente. Se eu estou falando de uma linha de corrente, eu estou falando de regime permanente. Tá? E eu também vou aplicar a hipótese simplificadora de escoamento incompressível, ou seja, a densidade é igual em toda a linha de corrente. Tá? Então, qual que é a equação de Bernoulli? Pressão dividido pela densidade, mais velocidade ao quadrado sobre 2, mais aceleração da gravidade vezes uma altura em relação ao referencial, vai ser z, certo? Esses três termos somados são energia mecânica, certo? E isso aqui vai ser constante ao longo de uma linha de corrente. Tá? Então isso aqui vai ser energia por massa, ou seja, em sistema internacional, joule dividido por quilo. Tá? Isso vai implicar entre dois pontos quaisquer da minha linha de corrente. Esses três termos somados em cada um dos pontos vão ser iguais. A partir da nossa dedução, que foi usada simplesmente forças, massas, acelerações, tá? Eu não considerei calor. Então não tem nenhuma transferência de calor. Isso tem que ser desprezível quando eu estou aplicando a equação de Bernoulli. Tá? Então, eu também falei de escoamento ao longo de uma linha de corrente. Então, a minha equação de Bernoulli é válida para uma linha de corrente. Mas eu posso aplicar também entre dois pontos em linhas de corrente diferentes, se essa é uma região com um escoamento irrotacional, ou seja, sem vorticidade no campo de escoamento. Ou seja, eu não tenho vórtices, não tenho redemoinhos. Certo? Então, se eu não tenho isso, se é um escoamento irrotacional, eu posso ver que a energia mecânica do ponto 1 vai ser igual à energia mecânica do ponto 2. Certo? Uma outra limitação é que eu não posso ter nenhum trabalho de eixo entre os pontos que eu estou considerando a equação de Bernoulli. O que seria trabalho de eixo? Uma bomba ou uma turbina. Tá? Por que eu não posso considerar a energia mecânica igual entre dois pontos quando eu tenho trabalho de eixo no meio? Principalmente porque bomba ou turbina está tirando ou colocando energia, então a energia mecânica não vai se conservar. Tá? Outro motivo é porque a bomba ou turbina está destruindo as linhas de corrente, então aquela nossa dedução não vai se aplicar de qualquer maneira. Tá? Se eu tenho alguma coisa desse tipo, eu não vou usar a equação de Bernoulli, eu vou usar algumas coisas que eu acrescentei à equação de Bernoulli, que vai ser a minha equação de energia. Quando eu falei de equação de Bernoulli, eu falei energia mecânica, mas eu não falei o que era energia mecânica. Energia mecânica é a forma de energia que pode ser convertida direta e completamente em trabalho mecânico, por um dispositivo mecânico ideal. Tá? Então, por exemplo, um dispositivo ideal pode ser uma bomba ou uma turbina ideal. Tá? Então, por essa definição, energia cinética e potencial são energias mecânicas. Porque eu posso converter energia potencial de uma forma direta e completa, ou seja, sem perdas, em energia cinética. Certo? Pensa numa pedra, está parada, no vácuo, e eu solto. Então ela começa, dentro de um campo gravitacional, vai começar a ganhar velocidade a partir da altura. Certo? Então estou convertendo energia potencial em energia cinética sem nenhuma perda, de uma maneira direta. Mas energia térmica não é. Ah, mas e máquina a vapor? Não conta. Por quê? Na máquina a vapor eu estou usando energia térmica para vaporizar ou esquentar um gás, ou o que seja. Eu estou aumentando a pressão, por exemplo, de um container com gás. Ah, isso está transferindo, isso pode ser usado para converter energia térmica em energia mecânica? Pode. Mas a energia térmica não está sendo convertida de uma maneira direta. Certo? Eu estou esquentando um fluido para transformar isso aí em energia mecânica. E também não é completa, que eu estou tendo muita perda nessa transformação. Tá? Então, a minha energia mecânica vai ser basicamente considerada a soma da energia mecânica do escoamento, que tem a ver com a pressão, energia cinética, que tem a ver com a velocidade, e energia potencial, que tem a ver com a altura do meu fluido. Tá? Então isso aqui vai ser energia por massa. Então, se eu considerar a variação da energia mecânica do ponto 1 para um ponto 2, considerando o escoamento incompressível, tá? O que eu vou ter? Isso aqui, certo? A diferença das pressões dividido pela densidade, diferença da velocidade ao quadrado dividido por 2, mais aceleração da gravidade vezes diferença da altura. Certo? Essa diferença aqui, na ausência de perdas, vai ser a variação da energia mecânica que representa um trabalho mecânico fornecido ao fluido, ou seja, uma bomba. Certo?
se a variação for maior do que zero, ou a energia mecânica que foi extraída do fluido, em uma turbina, por exemplo, quando a variação é negativa. Tá? A energia mecânica pode ser totalmente convertida de uma forma mecânica para outra. Isso aí a gente já viu, pelo caso, se eu tenho só energia potencial, eu posso transformar isso em energia cinética. Isso aqui é o que a gente já viu desde o ensino médio, certo? Mas tem uma outra coisa que a gente não está contando naquela época: pressão, certo? Então você vai ter essas três coisas podendo se converter uma nas outras ao longo do escoamento de uma linha de corrente. Outra coisa também que a gente pode considerar é a energia mecânica do reservatório é a mesma em qualquer ponto se eu não tiver nenhuma perda, certo? Então, se eu considerar esse reservatório com esse cano aqui que vai desembocar numa turbina, e aqui eu vou ter menos cano e desembocar na mesma turbina, numa turbina similar na mesma altura, por exemplo, eu vou ter uma geração de energia igual, certo? Se eu não tiver perdas nesse tubo, a energia desse ponto vai ser igual nesse ponto, que esse ponto também vai ser igual nesse ponto. Então, a energia na entrada da turbina vai ser igual em ambos os casos. Então, a produção de energia vai ser a mesma nas turbinas, tá? Como eu estou falando de turbina, eu também estou falando de eficiência mecânica, certo? Eu tenho que considerar isso. Eficiência mecânica de equipamento é a energia que está saindo dividido pela energia que está entrando, certo? Então, energia mecânica saindo dividido por energia mecânica que está entrando no meu equipamento. Isso aqui vai ser igual a 1 menos a energia que eu estou perdendo dividido pela energia que está entrando, certo? Então, eu estou falando de bombas e turbinas quando estou falando de trabalho de eixo. Trabalho de eixo tem a ver com o nosso assunto aqui, porque eu estou usando um eixo para mexer no fluido, ou vice-versa, certo? Estou usando o fluido para mexer um eixo. No caso da bomba, eu tenho uma energia mecânica entrando, ou seja, eu estou girando um eixo, muitas vezes por algum motor elétrico, por exemplo, certo? Ou um motor a combustão, alguma coisa que está colocando energia no eixo da minha bomba, e esse eixo está girando, por exemplo, um conjunto de pás que está aumentando a energia mecânica do fluido. Certo? Então a eficiência seria o que eu aumentei de energia no fluido dividido pela energia mecânica que eu coloquei no meu eixo. Tá? Se eu considerar isso aqui em termos de potência, o que eu tenho? A potência mecânica que está sendo colocada no meu fluido dividido pela potência mecânica que eu coloquei no meu eixo. Tá? Isso aqui também pode ser considerado como a energia da bomba útil, certo? Que seria a energia que foi efetivamente colocada no meu fluido. Potência útil nesse caso, né? Que é W ponto. Dividido pela potência da minha bomba que eu coloquei antes das perdas. Tá? A turbina vai funcionar de uma maneira similar, só que com uma direção invertida. Certo? Eu estou diminuindo a energia mecânica do meu fluido para girar um eixo, ou seja, energia mecânica saindo. Então a potência do meu eixo, ou seja, o produto da minha turbina, o que está saindo da minha turbina, dividido pela entrada, ou seja, o quanto que eu tirei de energia do meu fluido em termos de potência, isso aqui vai ser a minha eficiência, certo? Ou seja, isso aqui também pode ser chamado de potência da turbina dividido pela potência da turbina, só que do lado do ponto de vista do fluido, certo? A entrada da turbina. Quando eu estou falando de bomba, eu estou falando de motor, certo? Eu tenho um motor girando o eixo da bomba. Quando eu estou falando de turbina, eu estou falando também de gerador, porque eu tenho uma turbina que está girando um eixo e o eixo vai ativar o gerador. Certo? Então eu posso considerar também energia elétrica. O motor pode ser elétrico, por exemplo. Certo? O meu gerador pode ser um gerador elétrico. Então eu vou ter essa conversão entre potência elétrica e potência mecânica do eixo, certo? Numa direção ou na outra, se for um motor ou se for um gerador. No caso de eficiência do motor, eu tenho energia elétrica entrando. Isso está gerando uma potência no meu eixo. Certo? Então a potência do eixo dividido pela potência elétrica vai dar a minha eficiência. No gerador, a minha saída é energia elétrica e a minha potência de eixo está entrando. Então, potência elétrica dividida por potência do eixo vai dar eficiência do gerador. Se eu combinar agora o conjunto bomba com motor, eu posso simplesmente fazer a multiplicação das duas eficiências para saber qual que é o tanto que eu estou perdendo no conjunto, certo? Qual que seria o conjunto? A saída de tudo da bomba é a potência mecânica do fluido, certo? Ou seja, a potência útil da bomba. Isso aqui vai estar sendo dividido pela minha entrada, que é a potência elétrica. Tá? No caso da turbina gerador, multiplicando as duas eficiências, vai ser a mesma coisa que eu pegar a saída de tudo, ou seja, a potência elétrica,
dividido pela entrada, que é a variação em potência da energia mecânica do fluido, certo? Que também é conhecida como a potência da turbina do lado do fluido, certo? O que está entrando na minha turbina, não o que está saindo no eixo, certo? Então, nesse exemplozinho aqui, eu tenho a eficiência da turbina de 0,75 e eficiência no gerador de 0,97. Então, eu tenho 75% da energia do fluido indo para o meu eixo. E eu tenho 97% da energia do eixo saindo como energia elétrica. Tá? Então, se eu pegar essa potência do fluido que está sendo extraída pela turbina, dividir a potência elétrica que estou tirando do meu gerador, vai ser exatamente igual a 0,75 vezes 0,97. A equação de Bernoulli ela foi deduzida como uma equação de energia. Então, vou ter aqui os termos como energia mecânica. Tem outras formas que são interessantes, por exemplo, pressão ou carga. Carga seria a altura da coluna de um fluido, certo? Do fluido que eu estou usando no meu sistema. Então, para eu ter na forma de pressão, eu pego uma equação na forma de energia e multiplico pela densidade. E aí eu vou ter todos os termos aqui como pressão. Se eu pegar a equação de energia e dividir pela aceleração da gravidade, eu vou ter tudo como carga. Essas duas outras formas vão ter aplicações práticas bem interessantes. A equação de Bernoulli na forma de pressão, também vão ter os três termos que a gente já está acostumado, um com a pressão, outro com velocidade, outro com a altura. E o primeiro é só a pressão, certo? Isso aqui é a pressão estática. E é a mesma pressão que você usaria para consultar uma tabela termodinâmica. A pressão dinâmica é quando você para o fluido e toda a energia da velocidade é transformada em pressão. Certo? E nesse caso aqui é de uma forma isoentrópica. O que significa? É você transformar a velocidade em pressão de uma maneira totalmente reversível, ou seja, eu não perdi nenhuma energia nessa transformação, certo? Como se eu pegasse energia cinética e transformasse isso numa pressão, certo? Então, além de ser reversível, para não perder energia, eu também tenho que ter essa situação como adiabática. Então, eu não tenho troca de calor nessa transformação, tá? E a outra seria a pressão hidroestática, que tem a ver com o efeito do peso do fluido. Então, por isso que você vê não só a densidade, como também a aceleração gravitacional. Pressão de estagnação nada mais é do que a soma da pressão estática com a pressão dinâmica. Como a gente já falou antes, a pressão dinâmica é a pressão que eu consigo quando eu transformo toda a energia cinética sem nenhuma perda. Tá? Isso aqui é muito importante porque eu uso para calcular a velocidade de um fluido, por exemplo, velocidade relativa do ar para um avião. Tá? E eu vou usar dois tipos de equipamentos diferentes, um tubo de Pitot e um piezômetro. O piezômetro é simplesmente um tubo colocado perpendicularmente à direção do escoamento do meu fluido, e quando esse tubo está aberto para esse escoamento, a pressão estática vai gerar uma coluna de fluido. Isso aqui é proporcional à minha pressão estática. Tá? O tubo de Pitot tem a ver com a minha pressão de estagnação. É um tubo que vai coletar o meu escoamento na mesma direção. Então, na entrada do tubo, eu vou ter um fluido que está chegando com uma velocidade e tem uma pressão estática. Certo? E essas duas coisas estão entrando aqui. E essas duas coisas vão gerar uma coluna de fluido aqui, desse lado. Essa coluna de fluido tem a ver com a pressão de estagnação. Certo? Então, aqui eu tenho um fluido com uma pressão estática com uma velocidade. E quando ele chega aqui, ele para. Certo? A pressão dessa coluna de fluido para completamente o fluido que está vindo com uma certa velocidade. Ou seja, eu transformei a energia cinética em uma pressão. Tá? Então, essa altura aqui tem a ver com a pressão de estagnação. Quando eu subtraio a coluna de fluido do piezômetro, eu subtraio a pressão estática. E vai sobrar a minha pressão dinâmica. Certo? Então, eu tenho uma leitura da pressão de estagnação do tubo de Pitot e uma pressão estática do piezômetro. Então, eu isolando a minha velocidade, eu consigo achar a partir da minha pressão de estagnação e a minha pressão estática. Certo? Então, quando você vai ver um avião, você não vai ver dois tubos dessa maneira aqui. Você vai ver uma sonda estática de Pitot. Tá? É uma construção que você vai ter essas duas coisas. Mais ou menos são dois tubos um dentro do outro. Tá? Então, esse aqui seria a entrada do meu tubo de Pitot. E em volta dele, eu vou ter um segundo tubo, com furos. E esses furos vão estar perpendiculares à direção do escoamento. Certo? Então aqui eu vou pegar a pressão estática. E aqui eu vou pegar a pressão de estagnação. A equação de Bernoulli em forma de carga vão ter os três termos de pressão, velocidade e elevação. Certo?
E esses três termos estão ligados com a linha piezométrica e linha de energia, certo? HGL e EGL, tá? Do inglês Hydraulic Grade Line e EGL de Energy Grade Line. Isso aqui é uma representação gráfica dos níveis de energia mecânica através de alturas de fluido, certo? É uma maneira bem prática de você ver experimentalmente quais são os níveis de energia no circuito de tubulações que você tem, por exemplo. Tá? Então, a carga de pressão, esse primeiro termo, tem a ver com a altura de uma coluna do fluido que produz a pressão estática P, certo? Como a gente viu no piezômetro. A carga de velocidade é a elevação necessária para o fluido atingir quando eu tenho essa velocidade durante uma queda livre sem atrito. Certo? A gente viu mais ou menos isso no tubo de Pitot. A gente pegou uma velocidade e transformou numa altura de coluna. Certo? A carga de elevação é a energia potencial do fluido. É simplesmente a altura que ele está em relação a algum referencial que eu escolhi. A linha piezométrica e de energia vão ser traçadas a partir dos piezômetros e tubos de Pitot que eu distribuo ao longo do meu sistema. Tá? Então, nesse exemplozinho aqui, eu vou ter um reservatório. Ele está ligado num tubo. E eu quero saber como é que estão as energias ao longo desse tubo, certo? A partir do meu reservatório. Para isso eu tenho que estabelecer uma referência para Z igual a zero. E eu vou traçar a linha de energia a partir da altura do tubo de Pitot. No tubo de Pitot, como a gente já viu anteriormente, eu consigo medir a pressão estática com a pressão dinâmica, certo? Então eu vou ter alguma coisa a ver com a pressão, com a velocidade, e como eu estabeleci um Z igual a zero, a altura também vai me dar a altura em relação àquele referencial que eu escolhi. Tá? Então isso aqui vai ser a energia total, naquele ponto, tá? Que eu estou medindo com o tubo de Pitot. A outra altura que eu vou ver é a altura do piezômetro, que vai me dar a linha piezométrica. Tá? Então a linha piezométrica é a mesma coisa que a linha de energia, só que eu não tenho a parcela de energia cinética, não tenho a parcela que tem a ver com a velocidade do meu fluxo. É interessante notar que em corpos em repouso, por exemplo, os nossos reservatórios, como a gente viu no slide anterior, a altura da linha de energia e na linha piezométrica vão ser a mesma, certo? Vai coincidir com a superfície do líquido. Ele vai coincidir exatamente porque a diferença entre as duas linhas é a velocidade, certo? Tem a ver com a energia cinética sendo transformada em uma altura de fluido, certo? Mas se eu não tenho velocidade, as duas linhas vão coincidir. Tá? Então, se eu considerar também que o meu sistema não tem nenhuma perda, eu posso considerar Bernoulli em toda a extensão do meu sistema. Tá? Então, se eu considero Bernoulli, não tenho nenhuma perda, a linha de energia vai se manter constante ao longo do meu sistema inteiro. Certo? Mas mesmo se eu não tenho perda, eu posso ter diferenças na minha linha piezométrica, no meu HGL. Certo? Porque a diferença entre essas duas linhas é a velocidade. Então, se eu tiver estrangulamentos, por exemplo, eu vou ter mais velocidade. Então, essa velocidade, a parcela da minha altura da coluna, do fluido, que tem a ver com a velocidade, vai ser maior. Então, a diferença vai aumentar entre EGL e HGL. Quando eu tenho escoamento de um canal aberto, eu posso considerar como se isso aqui fosse um rio. Certo? E a linha piezométrica coincide com a superfície livre do líquido. Por que vai coincidir? Se eu estou falando de canal aberto, um rio, e o HGL é simplesmente colocar um piezômetro, o piezômetro nada mais é do que um tubo colocado na direção perpendicular ao escoamento, certo? Então bota um tubo perpendicular à superfície do rio, encosta só, não vai subir nada, certo? O seu piezômetro não vai subir nada. Então a única altura que você vai ter é a altura que você vai ter no Z, que é em relação ao referencial que eu escolhi, tá? Que é a superfície do líquido. Agora, como é um rio, é um escoamento de canal aberto, eu tenho uma velocidade. Então a minha linha de energia EGL vai ter uma altura maior do que a minha linha piezométrica, certo? Então eu vou ter uma altura V² sobre 2G acima da superfície livre para a minha linha de energia. Tá? Pensando mais ou menos da mesma maneira, na saída do tubo, a saída do tubo é pressão atmosférica, certo? Então a carga de pressão, a pressão estática, vai ser zero. É a mesma coisa que na superfície do canal aberto. Tá? Então, a minha linha piezométrica vai coincidir também com a saída do tubo. Agora, se eu estou considerando perdas de atrito viscoso, vou ter perdas de energia mecânica ao longo do meu sistema. Isso aqui vai acarretar uma inclinação para baixo das duas linhas, tendendo para baixo da linha de energia e linha piezométrica ao longo do meu escoamento.
Tá? Então isso aqui vai ser uma medida de perda de carga no tubo. Perda de carga em um tubo é um termo que você vai ver bastante mais para frente. Tá? Só que de maneira geral, de maneira mais prática, quando você está pensando em uma tubulação, você tem que calcular o que eu estou perdendo de energia por causa do meu atrito viscoso nesses tubos. Tá? Então isso aqui eu vou medir diretamente a perda de carga. E a carga nada mais é do que a altura do fluido, certo? A altura da minha linha de energia do meu sistema. E eu vou ter uma queda repentina quando eu tenho algum componente que tem um atrito maior. Tá? Por exemplo, uma válvula. Assim como eu tenho uma queda repentina com um componente que tem muito atrito, eu posso também ter um salto repentino nas duas linhas quando eu tenho uma energia mecânica adicionada. Por exemplo, eu tenho uma bomba. Ou então eu tenho uma queda repentina quando eu tenho a energia removida de repente, quando ele passa por uma turbina, certo? A pressão manométrica, ou seja, a pressão em relação à pressão atmosférica, de um fluido vai ser zero, onde a linha piezométrica intercepta. Certo? Então, se eu plotar a linha piezométrica, onde intercepta o fluido, aqui eu vou ter uma pressão relativa ao ambiente igual a zero, ou seja, aqui eu vou ter a pressão atmosférica. Tá? Então, acima disso, a pressão vai ser negativa, e abaixo disso, a pressão vai ser positiva. Certo? É como se fosse um sifão. Se eu estivesse tirando o fluido de um reservatório por sifão, vai ter um escoamento acima da linha do reservatório. Certo? Então, se ele está indo acima da linha do reservatório, ele está indo acima da minha linha piezométrica, e eu vou ter uma pressão negativa. E abaixo eu vou ter pressão positiva. A terceira lei da conservação que a gente vai considerar é a conservação de energia. E pela primeira lei da termodinâmica, energia não pode ser criada nem destruída durante o processo. Ela só pode mudar de forma. Então, quando eu estou considerando a variação de energia de um volume de controle, eu geralmente estou considerando transferência de energia por calor, transferência de energia por trabalho. Geralmente pode ser, se a gente está considerando forma mecânica, um ventilador, bomba, turbina, dentro do meu volume de controle. Ou então eu tenho um escoamento com energias diferentes na entrada e na saída. Eu posso ter uma variação da minha energia também dentro do meu volume de controle. A transferência de energia por calor, simbolizado pela letra Q, ocorre devido a uma diferença de temperatura. Tem que ter uma diferença de temperatura. E geralmente os processos que a gente vai considerar vão ser adiabáticos, ou seja, sem transferência de calor. Isso pode acontecer por dois motivos. Ou porque eu tenho um isolamento da vizinhança, então você não tem essa transferência de calor mesmo que você tenha uma diferença de temperatura. Ou então você está na mesma temperatura. Quando tem uma diferente temperatura, você tem transferência de calor. Mas se você tem tudo na mesma temperatura, você não vai estar trocando calor com ninguém. A transferência de energia por trabalho, a gente vai considerar um W total, pode ser composta por trabalho transmitido por eixo giratório, a gente já falou da turbina da bomba. Pode ser por pressão, eu tenho uma pressão sobre a superfície de controle e isso vai realizar algum trabalho, ou retirar trabalho, certo? Do fluido dentro do volume de controle. Ou as forças viscosas na superfície de controle vão atuar sobre o fluido e por isso você pode ter energia sendo retirada do fluido. Geralmente vai ser desprezível em relação às outras forças, tá? Ou então algum outro tipo de trabalho. Tá? Trabalho é uma transferência de energia dentro do volume de controle. Não precisa ser necessariamente mecânica, né? Ela pode ser também elétrica, magnética, pressão superficial, etc. E geralmente a gente vai considerar desprezível, tá? A não ser que seja dito em contrário. O trabalho de eixo é exercido por um eixo que atravessa a superfície de controle e interage com o fluido. No caso de bomba, compressor, ventilador, eu vou estar aumentando a energia mecânica do fluido a partir de uma potência de eixo que entra. Então a potência de eixo vai mexer alguma superfície em contato com o fluido, geralmente passa, e a partir disso você vai aumentar a energia mecânica, tá? Aumentando velocidade, aumentando pressão, o que for. Nas turbinas você vai ter o contrário, você vai reduzir a energia mecânica do fluido. Então no caso das turbinas você vai ter o fluido girando o eixo a partir da superfície que você tem em contato. Tá? A potência de eixo que a gente tem, a gente pode calcular da seguinte maneira. É rotação vezes o torque. Certo? Seja em radianos por segundo vezes Newton vezes metro, quanto 2π rotações por segundo vezes o torque Newton vezes metro. O trabalho realizado por força de pressão é feito por uma pressão aplicada sobre a fronteira do meu volume de controle. Tá? Então, o trabalho da pressão atuando para dentro da fronteira é maior do que zero. Isso é o quê? A pressão está empurrando a minha superfície de controle. Estou comprimindo o volume de controle. Então, eu vou estar colocando energia aqui.
certo? Agora, se o meu volume de controle estivesse empurrando a fronteira, ele estaria perdendo energia. Então, o trabalho vai ser menor do que zero. Tá? Então, se eu considerar aqui uma pressão aplicada numa área infinitesimal da minha superfície de controle, eu posso calcular a potência infinitesimal a partir de menos pressão vezes a área infinitesimal, vezes a projeção da velocidade da minha superfície de controle na direção normal, certo? Que é para fora. Então, se eu considero que a minha superfície de controle está empurrando o ambiente, ou seja, eu estou fazendo um trabalho negativo, esse V nessa direção projetado no N vai dar positivo. Então, para que tudo dê negativo, tem que colocar esse menos na frente. Tá? Então, a integral disso aí, que vai dar a potência da pressão, vai ser menos integral de P vezes a projeção V em N na área. Tá? Então, isso aqui é a potência. Se você quiser calcular o trabalho, eu faço a integral disso aqui, que vai ser o quê? Em vez de velocidade, eu tenho deslocamento. Certo? Integrando no tempo, a minha velocidade vai dar um deslocamento. Então, esse deslocamento, na projeção N, projeção em N, vezes a pressão integrada na área, vai dar o meu trabalho da minha pressão. Tá? Se eu considerar aqui agora que a pressão seja constante, por exemplo, e eu tenho um volume inicial e volume final, eu vou ter o meu trabalho calculado de uma maneira muito mais simples, certo? Eu não vou precisar considerar esse P dentro da integral, porque o P agora vai estar para fora, né? Eu posso tirar o P para fora. E o quanto que ele variou de posição, o pistão, vezes a área, vai me dar o volume 2 menos o volume 1, certo? Então, essa diferença de volumes multiplicado pela pressão vai dar o meu trabalho. A equação da conservação de energia, considerando agora potência térmica, certo? A troca de calor, potência que vem do trabalho de eixo, potência que vem do trabalho da pressão, isso aqui, toda essa potência vai ser igual à variação no tempo da energia no sistema. Energia no sistema, quando eu estou variando no tempo aqui, certo? A potência está ligada à variação da energia no sistema, é igual à derivada no tempo da energia no volume de controle, que é dado pela energia do fluido, certo? Que é a energia interna, mais a energia cinética, v² sobre 2, velocidade, mais aceleração da gravidade vezes z, isso aqui vai ser energia por massa, certo? Então é E, energia por massa, vezes densidade integrada no volume. Então isso aqui vai dar massa também. Então isso aqui vai dar energia no volume de controle. Tá? Então isso aqui está somando com a potência do escoamento saindo pela superfície de controle. Então vou usar também o mesmo tipo de energia do fluido, multiplicada pela densidade, multiplicado pela integral na área da velocidade relativa do fluxo em relação à superfície de controle, projetada na normal, que é a ortogonal apontando para fora, certo? Na superfície. Então, se eu considerar essas duas equações, a potência, certo? Que estaria variando a energia do meu sistema, isso aqui vai ser igual à derivada da energia no volume de controle, mais a potência do escoamento saindo, certo? E eu posso também considerar agora a pressão como sendo aquela integral que a gente definiu, certo? Menos P vezes projeção da velocidade relativa no N, integrado na área. Só que agora, para eu poder manipular mais fácil mais para frente, eu vou multiplicar e dividir pela densidade. Tá bom? Então, passando agora a minha potência de pressão para o lado direito, eu vou acrescentar esse termo somando, certo? Na integral que eu estou fazendo na superfície de controle. Tá? Como eu multipliquei e dividi pela densidade, agora eu posso isolar, colocar em evidência, né, essa parte aqui. E se eu considerar agora volume de controle fixo, eu sei que a minha velocidade da superfície de controle vai ser igual a zero. Então a velocidade relativa nada mais é do que a velocidade do escoamento. Tá bom? Então a gente vai ter a potência térmica mais a potência de eixo. Isso aqui vai ser igual, derivada no tempo, da integral da energia no volume de controle, mais agora essa energia que compõe não só o escoamento, como também a pressão, certo? A pressão exercida na fronteira. Tá? Então, se a gente agora for analisar essa projeção aqui, V no N, certo? Se o V está na direção do N, vai ser maior do que zero. Se o V estiver na direção contrária do N, vai ser menor do que zero. Então, eu vou ter menor do que zero na entrada
maior do que zero na saída. E com isso eu posso separar as entradas e saídas, certo? Se eu for considerar agora as propriedades uniformes, certo? Eu não tenho densidades variando, certo? A propriedade do meu fluido é igual. Então o que eu vou ter aqui? Ao invés de eu ter essa integral, certo? Que eu estou considerando a projeção do V no N, eu já posso separar a parte da entrada e a parte da saída. Tá? Então, se nessa integral a parte da saída é maior do que zero, eu já vou pegar somando a somatória de todas as saídas. Certo? E vou estar subtraindo a somatória de todas as entradas. Bom, então o que eu vou ter aqui? A pressão sobre densidade mais E, certo? O E vai ser energia interna, energia cinética e energia potencial. Certo? Então, pressão sobre densidade mais energia interna dá entalpia. Certo? Tanto na saída quanto na minha entrada. E isso aqui, eu já estou considerando o quê? Isso aqui, esse densidade vezes a velocidade relativa, certo? Que está entrando ou saindo do meu volume de controle. Integrada na área, isso aqui vai dar vazão em massa. Certo? Então eu vou ter o meu M ponto, vazão em massa, na saída, para todas as saídas que eu tiver. Assim como vou ter o M ponto, vazão em massa da entrada, e para todas as entradas. Tá? Então aqui eu já estou considerando entradas e saídas discretas. E para cada uma das entradas e saídas eu vou ter esses termos aqui. Se eu considerar agora regime permanente para o meu sistema, eu tenho que considerar, primeiro, balanço de massa, certo? Então a somatória dos fluxos de massa na entrada tem que ser igual à somatória dos fluxos de massa na saída. A massa do sistema não pode mudar, regime permanente, certo? Não só a massa, a energia também não pode mudar. Então a derivada no tempo da energia dentro do meu volume de controle tem que ser igual a zero. Então vai sumir esse termo da minha equação, certo? Então vai sobrar potência térmica mais potência de trabalho no eixo. Isso aqui vai ser igual a somatória da vazão de massa vezes as energias de escoamento na saída, menos somatória das vazões de massas na entrada, vezes a energia de escoamento nas entradas. Geralmente a gente vai ter só uma entrada e só uma única saída em problemas práticos, certo? Então, vou ter uma única vazão de massa com uma única entrada e uma única vazão de massa de saída. Isso aqui vai ser igual a um M ponto para simplificar, certo? Então, colocando o M ponto em evidência, isolando, eu vou ter aqui a diferença das entalpias, saída menos a entrada, mais diferença das energias cinéticas, mais a diferença das energias potenciais. Tá? Então, isso aqui é potência. Se eu dividir tudo isso aqui por M ponto, eu vou ter as energias por massa, certo? Pela transferência de calor, energia por massa do trabalho no eixo, e aí eu vou ter a energia por massa da diferença dos escoamentos na entrada e na saída. Agora, rearranjando a nossa equação de energia por massa, tá? Eu vou colocar na minha esquerda toda a energia mecânica que está entrando, certo? Ou seja, a energia do escoamento e o trabalho que está entrando no meu sistema, trabalho mecânico. Certo? Isso aqui vai ser igual a energia do escoamento que está saindo, mais tudo que tem a ver com térmico. Certo? A energia interna na saída, menos a energia interna da entrada, menos a energia térmica que eu estou colocando no meu sistema de entrada. Certo? Tudo isso aqui eu vou chamar de energia mecânica que está sendo perdida. Tá? Se eu considerar que eu não tenho perdas, ou seja, nenhuma energia mecânica está sendo transformada em energia térmica ou energia interna, certo? Então, isso aqui deveria ser zero. Tá? Então, o que isso significa? Significa que toda a energia térmica que eu estou colocando no meu sistema vai se refletir no aumento da energia interna que está saindo em relação à entrada. Tá bom? Ou seja, toda a energia térmica que eu coloquei virou aumento da energia interna. Tá? Então, não tenho nada de coisa mecânica sendo perdida por atrito. Tá? O trabalho de eixo total que eu tenho, que está entrando, na verdade não é um só. Né? Eu tenho a composição do trabalho que está sendo feito para colocar energia no fluido, menos o trabalho que está sendo feito para tirar a energia do fluido. Certo? Então eu tenho o trabalho da bomba e o trabalho da turbina. Separando isso aqui e colocando na nossa formulação de energia por massa, eu vou ter o trabalho da bomba no lado esquerdo e o trabalho da turbina no lado direito, certo? O trabalho da bomba eu estou colocando, eu estou entrando energia no sistema, e o trabalho da turbina é energia saindo do sistema.
Tá? Então, se agora eu pegar essa minha formulação, que é energia por massa, e eu quiser uma formulação por watts, por potência, eu simplesmente multiplico por m ponto, certo? A vazão em massa. Então, a vazão em massa, multiplicando por energia, multiplicando o que era energia por massa, vai me dar variação de energia no tempo. Isso aqui vai ser watts, certo? Então, eu vou ter aqui m ponto multiplicando a energia do escoamento, certo? Só que agora, sem contar a energia interna, porque as energias internas estão consideradas como perda, tá? Mais potência da bomba, isso aqui vai ser igual vazão em massa vezes a energia do escoamento na saída, mais potência da turbina, mais potências das perdas mecânicas. Tá? E se eu agora dividir pela aceleração gravitacional, eu vou ter tudo isso aqui em termos de carga, certo? Tudo em altura do fluido que eu estou utilizando. Então, eu vou ter a minha parte que eu já vi, certo? Que seria o formato de Bernoulli para carga, mais a carga da bomba, mais a carga do fluxo da saída, mais a carga da turbina que está saindo, mais H de perdas mecânicas. Uma convenção muito usada é que as perdas irreversíveis em bombas e turbinas são tratadas separadamente das perdas na tubulação. Tá? Então, o meu HL, aqui que seria a perda de carga da energia mecânica no geral, não é em geral mais. Eu vou considerar simplesmente a perda de carga na tubulação, HL. Tá? Como é que eu vou considerar agora as perdas com a turbina e com a bomba? Esse H bomba U e H turbina E é o que efetivamente está sendo colocado ou tirado de energia do fluido. Não é exatamente o que está indo no eixo ou vindo do eixo. Tá? Para isso, eu vou usar a eficiência da bomba e a eficiência da turbina. Tá? Então, se eu tenho o meu H bomba U, certo? Eu tenho H turbina E, eu posso relacionar H com energia por massa quanto watts com essas relações aqui. Certo? E eu vou considerar que o quanto que eu tenho passando realmente para o fluido vindo do eixo passa pela eficiência. Certo? A eficiência vai modular o que está vindo do eixo, indo para o fluido, ou no caso da turbina, o que está indo do fluido, indo para o eixo. Tá bom? E bom, no caso do HL, que seria a perda na tubulação, eu posso também ter o cálculo através dessas relações para achar a perda que eu tenho quando eu já tenho uma vazão em massa, certo? Eu já posso calcular aqui quais seriam as perdas em potência. Então a equação de conservação de energia que a gente mais vai usar vão ser essas três, certo? Seja no formato de carga, quanto energia por massa, quanto de potência. Vão ser essas três equações aqui. E ela vai estender a utilidade do que a gente viu na equação de Bernoulli, agora colocando efeito de bomba, turbina e perdas na tubulação. Note que a gente está usando nessas três equações as energias efetivamente colocadas ou extraídas da turbina, ou então o que eu estou perdendo com viscosidade, atrito viscoso na tubulação. Certo? Tudo isso aqui não é exatamente o que eu vou ter no eixo. O que eu vou ter no eixo da turbina e eixo da bomba vai depender da eficiência dos equipamentos. Tá bom? Esse diagrama aqui vai mostrar aquela equação, só que considerando todos os elementos que a gente viu de conservação de energia. Certo? Então, se eu considerar aqui que vai ter uma potência do fluido que está entrando, eu posso aumentar a energia no fluido através de uma bomba. Certo? Mas a energia do eixo da bomba, eu vou perder alguma coisa. Certo? A bomba pode não ser 100% eficiente, a eficiência vai ser menor do que 1. Então, vai sobrar alguma outra coisa do que eu perdi e vou aumentar a energia do meu fluido. Tá? Então, o fluido, se ele passar por uma turbina, eu vou perder uma parte da energia do fluido para girar um eixo. Mas a energia que eu perdi do fluido não vai direto para o eixo. Eu vou ter uma parte que eu perdi, porque a eficiência da turbina pode não necessariamente ser 1. Então eu posso perder uma parte e o que sobrar vai para o eixo. Tá? Nisso tudo aqui, da energia que eu tirei da turbina, eu também posso ter perdas de atrito viscoso na tubulação. Então, parte dessa energia vai perder na tubulação, e aí o que sobrar vai ser a energia mecânica do fluido saindo. Uma outra coisa a se considerar é o fator de correção da energia cinética.
isso aqui vai ser um alfa que eu vou multiplicar a energia cinética na minha formulação. Tá? Por que eu tenho esse fator de correção? Energia cinética, quando eu calculo com perfil de velocidades, ou seja, eu posso ter um perfil, por exemplo, parabólico de velocidades, isso aqui não vai ser igual à energia cinética que eu calculo com velocidade média. Certo? Porque a velocidade média que eu calculo, ao quadrado e dividido por 2, vai ser diferente se eu pegar cada uma das velocidades infinitesimais em cada uma das áreas infinitesimais, elevar ao quadrado e integrar e dividir por 2, não vai dar a mesma coisa. Certo? Eu tenho que colocar algum fator na frente da minha energia cinética para compensar essa diferença da energia cinética da velocidade média com a energia cinética se eu calculasse de uma maneira exata, tá bom? Considerando o perfil de velocidades no meu tubo, por exemplo. Tá? Então, se eu tiver um escoamento laminar, onde o meu perfil é mais parabólico, certo? Ele é menos uniforme, as velocidades são menos uniformes no perfil, eu vou ter que usar um alfa igual a 2. Tá? Se eu tiver agora um escoamento turbulento, em tubo redondo, escoamento turbulento, a gente vai ver que ele vai ser muito mais próximo das velocidades uniformes, sabe, ao longo do meu perfil. Então, a minha correção vai ser 1,04 a 1,11. Então, vai ser uma coisa bem menor do que o laminar. Tá? Então, é uma coisa para se ficar atento quando a gente está calculando as energias. E se o perfil for laminar, eu vou ter que usar uma correção maior. Tá? Muitas vezes, dependendo do que a gente está fazendo, se a gente sabe que é turbulento e talvez a gente nem considere esse alfa igual a 1,04, certo? Talvez nem seja, não melhore tanto a precisão do que a gente está fazendo. Mas aí vai de caso a caso, tá? O importante é você saber qual que é o perfil do seu escoamento para escolher o fator de correção correto. Então agora, considerando esse fator de correção na nossa formulação de energia, eu vou ter os meus alfas aqui, multiplicando com as energias cinéticas, certo? E é tudo isso que você precisa fazer, não precisa fazer mais nada. Ok? Então aqui é essa referência. Mais ou menos era isso que eu tinha para falar. Qualquer dúvida, entre em contato.